Olá, meu irmão, minha irmã, bendito, bendita, seja bem-vindo, bem-vinda. Hoje, dia 19, 16º domingo do tempo comum, já, não é? E eu quero chamar a atenção para você. A liturgia de hoje continua na mesma sequência da liturgia de domingo passado, sobretudo o Evangelho. A palavra de Deus é o ponto central e o reino a realização deste ponto central. Então vamos abertamente escutar a palavra, meditar no coração e depois colocá-la em prática nas nossas vidas. Primeira leitura. Leitura do livro da sabedoria. Não há, além de ti, outro Deus que cuide de todas as coisas e a quem devas mostrar que teu julgamento não foi injusto. A tua força é princípio da tua justiça, e o teu domínio sobre todos te faz para com todos indulgente. Mostras a tua força a quem não crê na perfeição do teu poder, e nos que te conhecem, castigas o seu atrevimento. No entanto, dominando tua própria força, julgas com clemência e nos governa com grande consideração. Pois quando quiseres, está ao teu alcance fazer uso do teu poder. Assim procedendo, ensinaste a teu povo que o justo deve ser humano, e a teus filhos deste a confortadora esperança de que concedes o perdão aos pecadores. Palavra do Senhor. Salmo. Ó Senhor, vós sois bom, sois clemente e fiel. Ó Senhor, vós sois bom e clemente, sois perdão para quem vos invoca. Escutai, ó Senhor, minha prece, o lamento da minha oração. Ó Senhor, vós sois bom, sois clemente e fiel. As nações que criastes virão adorar e louvar vosso nome. Sois tão grande e fazei maravilhas, vós somente sois Deus e Senhor. Ó Senhor, vós sois bom, sois clemente e fiel. Vós, porém, sois clemente e fiel, sois amor, paciência e perdão. Tende pena e olhai para mim, confirmai com vigor vosso servo. Ó Senhor, vós sois bom, sois clemente e fiel. Segunda leitura. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, o Espírito vem em socorro da nossa fraqueza, pois nós não sabemos o que pedir nem como pedir. É o próprio Espírito que intercede em nosso favor com gemidos inefáveis. E aquele que penetra o íntimo dos corações sabe qual é a intenção do Espírito, pois é sempre segundo Deus que o Espírito intercede em favor dos santos. Palavra do Senhor. Evangelho. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: Queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: Não. Pode acontecer que, arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos que cortam o trigo:
Arrancai primeiro o joio e amarrai-o em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Jesus contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como uma semente de mostarda que um homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce, fica maior do que as outras plantas. Torna-se uma árvore, de modo que os pássaros vêm e fazem ninho em seus ramos. Jesus contou-lhes ainda uma outra parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões. Nada lhes falava sem usar parábolas, para se cumprir o que foi dito pelo profeta. Abrirei a boca para falar em parábolas. Vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Então Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e perguntaram: Explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: Aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. Os joios são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifeiros são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar e os que praticam o mal, e depois os lançarão na fornalha de fogo. Aí haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Muito bem. Eu disse no início que a liturgia de hoje, sobretudo o Evangelho, estava continuando o Evangelho de domingo passado. É verdade. E domingo passado, o Evangelho tratava do bom semeador. Você se recorda? Então, hoje Jesus continua falando em parábola. E Jesus fala da parábola do joio e do trigo. Mas ele fala num particular para os seus discípulos. Mas para o povo ele fala em parábola. E os discípulos parece que ficam um pouco indignados ou desajeitados com isso. Senhor, por que para nós o Senhor diz de um jeito e para os outros o Senhor diz, para o povo o Senhor fala em parábola? Muito possivelmente porque Jesus sabia que os seus discípulos estavam com ele, plenamente com ele. Mas que entre o povo sempre tinha alguém que estava a vigiar o que ele ia dizer. O Evangelho mostra isso em todos os lugares. Pessoas que estão como que infiltradas, ouvindo o que ele vai falar, para depois denunciar, criticar. E é desse jeito que Jesus vai ser perseguido e morto. Então Jesus fala em parábola para que aqueles que estão acompanhando Jesus entendam o que ele está falando. Mas aqueles que vêm vez ou outra, fiquem perdidos. Mas os discípulos pedem explicação. Senhor, explica para nós a parábola do joio e do trigo. E Jesus está a falar do reino e ele explica, né? Ele diz que o semeador é o Filho do Homem. Nós ouvimos. O campo é o mundo,
A semente boa são as pessoas boas. Olha que interessante, né? Você se julga uma pessoa boa, então você é uma semente do reino. Que bonito, né? Por isso que ele espera que a gente frutifique onde a gente estiver, porque nós somos sementes do reino. O joio são as pessoas ruins, não é? O maligno é que semeia o joio, a má semente no coração daqueles que se deixam iludir pelas coisas do mundo, pelas coisas que não são de Deus, porque o mundo foi Deus que fez, mas tem coisa no mundo que foi criada depois pelo ser humano e se distanciou de Deus e se perdeu. E o diabo vai tomando conta. Então Jesus vai esclarecendo isso para os seus. Mas a colheita virá no tempo final. E Jesus adverte que não é, quando os discípulos dizem que queres que nós arranquemos o joio, ele diz não, deixa crescer junto. Pode ser que quando formos arrancar um joio, a gente machuque um pezinho de trigo. E Deus não quer isto. Agora, como você se sente? Semente do quê? Do joio de trigo? Ô Frei, o senhor tem coragem de falar isso pra gente? Claro que eu estou provocando, mas é bom a gente olhar as nossas atitudes e saber como eu ando e como eu vivo. Se a minha atitude de fato é uma atitude que contempla o reino de Deus, eu estou nessa caminhada com Ele, se eu já me converti, se eu tenho um coração bondoso, capaz de boas ações, ou se dentro do meu coração ainda está empedernido de raiva, de desejo de vingança, de maldade, então preciso iluminar com a palavra esse coração para ser um coração de Deus. Deus te abençoe, proteja e guarde hoje e sempre. Nós estamos terminando a novena de Nossa Senhora do Carmo. Coragem, vamos terminar. Amanhã, dia 20, nós chegaremos ao fim. Deus da vida te abençoe. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.